Fala, rapaziada da bola, estamos chegando para mais um vídeo aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de tudo que aconteceu nessa rodada 15 do Brasileirão, né? Todos os times jogando. Então é isso, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e tamo junto, bora pro vídeo. Mais uma rodada do campeonato. Os jogos já estão na tela. Vamos começar aqui por São Paulo e Bragantino, jogo no Morumbi. E vitória de São Paulo novamente, né? Já tinha vencido fora de casa na última rodada e venceu mais uma vez. Tá. Cara, São Paulo aí é um dos times que eu mais gosto de ver jogar aí do Brasil hoje, né? Acho que o Zubeldia deu uma cara maneira aí pra esse time. O time joga bem, mesmo com o desfalque tá conseguindo pontuar, ganhar, né? Então acho que excelente resultado aí pro São Paulo. E o Bragantino, cara, que eu confesso que eu esperava que fosse jogar mais bola, sabe? Eu acho que o Bragantino não joga muito futebol, não. Caiu bastante aí, né, do ano passado pra cá. Mas excelente resultado pro São Paulo e o Bragantino. Acho que nem pode considerar um tropeço, né? Porque, pô, perder pro São Paulo no Morumbi é normal aí, acho que pra quase qualquer time do campeonato aí. Também acho normal. O Bragantino é bem mais forte em casa, né? Naturalmente, mas acho até que mais do que o resto. Sim. Segundo jogo, Flamengo e Cuiabá, acho que um inesperado empate do Flamengo, né? Um tropeço. O time que está vendo uma sequência muito boa. O Flamengo já vem sentindo a questão física aí há um tempo, né? Cara, todo jogo fica nítido, o jogo acaba, os caras deitam no chão extasiados, assim, pô, mortos e, tipo, dá pra ver. O Cuiabá abriu o placar bem no início, né? Certa dose de sorte, né? Porque o cara nitidamente tenta tocar do outro lado. A bola bate ali no Davi Luiz, se não me engano, e entra no canto do Rossi. O Flamengo tem dificuldade para empatar, vai empatar só no final. Tem até uma chance com o Pedro no final do primeiro tempo e ele acaba não fazendo. Aí no segundo ele consegue e depois o João não consegue vencer. A dupla de volante não funcionou muito bem. Assim, eu não sei se tirou o Ortiz por alguma questão física ou se foi por escolha, né? Mas se não foi físico, acho que errou nessa, porque o Ortiz estava muito bem, né? Tava jogando muito, assim, tanto na marcação quanto com bola no pé. E acho que Alan e Pulgar não foram tão bem, assim, mas, nesse jogo. Eu acho que ele tentou trazer o Pulgar ali pro time mais rápido do que deveria, assim, né? Tipo, acho que ele devia ter um processo ali de, tudo bem, voltar normal e tal, mas ir entrando, assim, né? Ou num jogo que precisasse ser ele por alguma lesão ou cartão amarelo, eventualmente. Mas, eu acho que realmente a dupla de volante ele não foi bem. E, cara, uma coisa que foi difícil até de entender, né? O Flamengo não tava tendo dificuldade de furar bloqueio nenhum contra time ninguém. Contra nenhum time, né? Contra ninguém. E teve bastante dificuldade, assim, contra o Cuiabá, né? Pra empatar o jogo. Eu acho que, porra, óbvio que o Cuiabá teve muita sorte ali de achar um gol no início ali, né? E aí, óbvio que o jogo se desenha de outra forma, mas eu achei que o Flamengo ia furar o bloqueio antes, achei até que ia virar, por ser um completo deslize ali de dormir e o cara levar muita sorte na jogada. Eu achei que ia virar, achei que ia ser bem superior e não conseguiu virar o jogo, né? Mas tropeço forte aí. E pro Cuiabá, ótimo, né? Pontuar no Maracanã contra o Flamengo. Mas o Flamengo consegue seguir na liderança, apesar do empate que não era o ideal, né? Óbvio. Mas consegue seguir na liderança e tomara que seja aí só um erro numa rota que vá para o título. Próximo jogo, Fortaleza 1, Fluminense 0. E que situação tá o Fluminense, né, cara? Geralmente começa falando do mandante, mas, pô, é difícil não falar do Fluminense. Ah, vai se criando um clima terrível no Fluminense, assim. Pô, Toda 7. rodada a gente vem aqui e fala, tem que vencer, tem que pontuar, o que acontece? Não pontua. É um dos piores inícios aí, né? Acho que dos times grandes que passaram dificuldade aí em outras edições do campeonato. Nenhum teve esse rendimento, né? Assim, 7 pontos em 15 Pior. jogos, assim, é sacanagem. É o pior. É o pior, né? Perdia pro Havaí há um tempo, né? Mas não Não, sei. não, é o pior do G12, dos times Sim, sim. grandes. Aí E pro aí, Havaí e pro Fortaleza ainda tá à frente. assim, realmente começo bem preocupante aí. E a cada rodada fica mais difícil achar que não vai cair, né? Havaí e Fortaleza não, desculpa. Havaí e Chapecoense. Que eu É a errei Chape, a de Chape. Fortaleza, eu esqueci. Cara, assim, tu vê que os tricolores que no início era muito mais a questão de a gente vai buscar, o time é bom e tal, já começam a ficar preocupados e assim, eu acho E que com razão, pô.
Com razão. Eu acho que não pode deixar o desespero transformar em algo maior do que é no seguinte sentido. Eu acho que o resultado ontem, se empata, era um resultado bom, sabe? Tipo, trazer um ponto para casa, e o Fluminense precisa pontuar, e em casa tentar buscar 3 pontos, né? A derrota é ruim, claro, e a situação do Fluminense se complica a cada rodada, né, cara? Mas eu acho que o Fluminense precisa vencer em casa, cara. Ele precisa fazer gol, cara. O time do Fluminense faz muito pouco gol, cara. É, Olha quantos gols realmente. tem no campeonato. 11 gols no campeonato. Como é que faz 11 gols no campeonato? E só evidenciam o que já era fato, né? Que o Cano fazendo todos os gols do time. É, E com ele mal, realmente, o número de gols caiu bizarramente. Se pegar aí outra temporada do Fluminense, a última, né? Como exemplo, pode ver, o segundo colocado não tem. O segundo artilheiro, né? Não tem, porra, um terço dos gols dele, tá ligado? Então, realmente, só evidenciou que esse cara era realmente o homem gol do Fluminense e com ele mal, é um dos piores ataques aí da série. a bola não chega também, né? Não, tudo O bem, ataque, claro. A o engrenagem ataque, toda piorou, mas assim, só evidencia alguns pontos que de vez em quando não passava tão perceptível assim. o ataque só é melhor do que o do Grêmio, mas vale destacar que o Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao Fluminense, né? Então, assim, dos times que já jogaram todos os jogos, é o pior ataque do campeonato. Assim. Então, pô, a situação do Fluminense é realmente muito complicada. Agora, próximo jogo, Juventude 3, Grêmio 0. O Grêmio também numa situação muito difícil. E o Juventude, bem, né, cara? Assim, 19 pontos em 14 jogos. E se você pegar proporcionalmente, não é pontuação de rebaixado, é pontuação de quem faz quase 50 pontos no campeonato. Então, assim, o Juventude conseguindo cumprir seu objetivo. Acho que se fecha o primeiro turno aí por volta de uns 24 pontos, assim, é uma boa pontuação para quem pretende assim, não cair, né? Assim, eu acho que o Juventude se mantiver aí, cara, nesse primeiro turno, né, especificamente, vai precisar fazer um segundo turno, assim, bem tranquilo, tipo assim, bem confortável, assim, né, e você não tem como ver muito o Juventude estando numa queda. Tipo, tá, os caras fazem o feijão com arroz ali, tudo bem, esse resultado é surpreendente, assim, 3-0 no Grêmio eu realmente não esperava, e que tropeço do Grêmio, mano, meu Deus. E esperava zero, achei que o Grêmio ia se impor, ia ganhar, e tomou taca. Pro Grêmio a situação tá difícil também, né? Acho que fica um A pouco. gente fala muito do Fluminense por estar muito próximo, né? Ser do Rio, assim, mas Grêmio e Corinthians também vão se complicando de certa forma bem grave aí no campeonato também. Eu acho que o conforto do Grêmio ainda era a questão de 2 jogos atrasados, mas tu vai deixando levar por essa, assim, uma hora não vai ter mais os 2 jogos atrasados. E aí, sabe? Tipo, o Grêmio precisa pontuar urgentemente, assim, urgentemente. Conseguiu abrir 2-0 contra o Palmeiras, toma um empate, assim, tudo bem, o Palmeiras é um grande time. Mas, pô, tu não pode abrir 2-0 em casa, no caso, beleza, o Grêmio não tá em casa, mas como mandante e tomar um empate, pô, não tem como. Não tem como. 3 pontos para um time que está na situação assim é essencial. Até para o fator emocional, anímico, né? Porque, pô, imagina, tu abre 2-0, toma um empate, todo jogo, agora que tu começa a abrir o placar, tu vai achar que tu pode tomar um empate. Né? Exatamente. É bem complicado mesmo. Eu acho que a situação do Grêmio ainda é mais tranquila, é bem mais tranquila do Fluminense, não há dúvidas, tanto por 4 pontos a mais quanto por 2 jogos a menos. Eu não sei se é mais tranquila que a do Corinthians, eu acho que em termos de pontuação, sim, porque o Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas, assim, talvez eu veja o Corinthians com mais time. Eu acho parecido, pra ser Pô, sincero. mas sem técnico até agora, assim, eu acho o Corinthians mais É, perdido, cara, sinceramente. pode ser, pode ser, pode ser. Mas, por exemplo, Eu acho quem que que o o Grêmio tá Grêmio. sofrendo, eu acho que o Grêmio tá sofrendo muito por uma situação que, assim, não, querendo ou não, óbvio, depois de um tempo se torna culpa dele, mas a situação inicial, assim, não foi culpa dos caras, sabe? Eu acho que eu vejo muito mais o Renato recuperando um Grêmio instável aí do que chegar alguém do nada no Corinthians de paraquedas e melhorar tudo. Mas, claro, eu acho que o elenco do Corinthians é Entendi. melhor. Por exemplo, quem que o Grêmio tem no nível que tem o Garro, por exemplo? Acho que Cara, não ninguém sei, eu também. não acho que o Carro seja muito melhor que alguns caras do Grêmio. Tenho Pô, minhas dúvidas. pô. Mas sim, eu acho que ele é o melhor jogador dos dois times. É. E aí, Vai pegar um Vilha Sante ali, um Soteldo voltando, acho que o Grêmio vai melhorar também. sim, tem isso, né? É verdade, o Grêmio perdeu para a Copa América, né? Tinha até esquecido isso. Tem Os razão. dois já caíram. Sim.
Próximo jogo, o próprio jogo do Corinthians, né? No caso do Cruzeiro 3, Corinthians 0. O Cruzeiro que está 100% em casa. Venceu todos os jogos em casa. Se eu não me engano, são 7, ele venceu os 7. E faz uma campanha melhor do que a encomenda, né? Um jogo a menos e 23 pontos. Se vence o jogo a menos, já chega a 26, já vai brigar na parte de cima da tabela. Vai ter campanha do Cruzeiro, né? E o Matheus Pereira, pô, é muito bom jogador, né? Ah, diferenciado demais. Acho que é o melhor jogador aí do top 3 melhores jogadores aí do primeiro turno. Tá realmente fazendo a diferença, assim, muito forte pro Cruzeiro. Mas, cara, o time inteiro joga bem, assim. Tem muito jogador interessante ali no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir com esse campeonato muito tranquilo aí. Tipo, almejando até coisas que a gente não esperava. Vem gente no meio da temporada, né? Já tem algumas Tipo, o contratações. elenco já é bom e vai vir mais gente. Já tem algumas contratações que estão Difícil imaginar uma certas. queda. Estão certas algumas contratações. E pode ser que venha até mais, né? A gente não sabe. O E do outro lado moleque fez gol também, porra, bom volante o Barreal. um bonito gol também. Golaço. E do lado do Corinthians, assim, mais uma derrota. Eu vi de uma vitória bem animadora contra o Vitória, né? Porque, pô, você vencer ali no último lance sempre é importante pro emocional do time. Mas perdeu, né, cara? E perdeu mais uma vez. O Corinthians E tem. feio. E feio, né, cara? 3-0 acho que Pô, pesa bastante, né? tudo bem, teve gol anulado, até teve umas chances ali, mas assim, o Cruzeiro muito superior, cara, o jogo inteiro, assim. Aí são. O problema do Corinthians eu acho que é mais. Assim, apesar de ter bastante derrota no campeonato, pouquíssima vitória, né, cara? O time só tem 2 vitórias no campeonato. É bem complicado, mano. A situação desses times aí vai ser, para quem não torce para os times, bem interessante de acompanhar, né? Porque, pô, tu vê que são times que geralmente jogam mal e que a pontuação acompanha o desempenho, né? E cada vez mais o campeonato não tá no início, né, cara? A gente falava aqui com 5 rodadas, está bem no início. Com 10 que, tem um quarto do campeonato. Com 15, assim, tá se aproximando da metade, né? Realmente, não tá tão no início assim, acho que tem muito time grande aí tendo que abrir o olho, realmente. Eu vou deixar para você falar, óbvio, né? Vasco Internacional 1, Vasco da Gama 2, baita vitória fora de casa. Cara, assim, eu bati muito no Vasco quando tinha que bater. Aqui em todos os vídeos eu sempre esculhambei quando tinha que esculhambar, mas agora eu tenho que elogiar também, cara. Então, assim, o Vasco com o Renato Paiva, com o Rafael Paiva, vem crescendo, né? Vem crescendo bastante aí. Já tinha falado isso há uns 2 vídeos, que já era um time com outra cara, que ele estava recuperando jogadores, mostrando que com a postura que eles estavam tendo, eles não iam jogar, não iam continuar integrados ao elenco aí, né? E assim, técnico, cara, promissor. Eu tô gostando do que ele tá fazendo no Vasco, assim, tá recuperando muito jogador que, assim, sem espaço. O Adson tá crescendo bastante de produção aí, tá se tornando um dos principais jogadores do time aí. O Verratti recebendo a faixa de capitão também, acho que foi uma virada de chave muito forte aí no Vasco. Ele mudou muito a mentalidade aí de vários jogadores que estavam num oba-oba, assim, inexplicável, porque o time praticamente em último na zona de rebaixamento, sem ganhar de ninguém, sem pontuar. E os caras, assim, demonstrando a menor vontade. E ele, de certa forma, mudou bastante isso aí, né? Eu acho, na minha opinião, assim. O Cocão também tá crescendo. O Hugo Moura foi uma peça que foi muito criticada quando chegou e já melhorou bastante também. Já protege muito mais a área do Vasco ali. Eu acho que é um time muito mais sólido que, graças a Deus, pontua, venceu fora, o que estava sendo um problema. O Vasco tinha 0 pontos fora. Não tinha nem empatado ainda, só perdido, se eu não me engano. E realmente aí vem crescendo bastante. E tomara que cresça mais aí para se safar. Eu não acho que se safou ainda, acho que não é motivo de achar, não, agora foi, tá muito no início. O Vasco ainda tem que conquistar uns 30 pontos aí para ter um campeonato assim, porra, que já vai ser feio, assim. Para mim, eu já não quero esse campeonato. Ainda mais investindo que investiu, mas assim, é o objetivo e tem que ser falado que com 45 aí, né? Se fizer mais 30 aí, 47. Mas eu acho que a briga vai ser o rebaixamento aí de qualquer forma. Pode ser mais tranquilo ou menos tranquilo, aí a gente vai ver. Mas eu acho que não é para motivo de festa ainda, de soltar fogo, já querer olhar para cima. Acho que é um passinho de cada vez aí. Tomara que o Vascão se safe aí e faça um campeonato tranquilo. E tipo, pensando em rebaixamento, né? Que eu também acho que é a realidade ainda. Já tá a 5 pontos do Corinthians, né? Que é o primeiro da zona. Então, assim, resultado bem importante. Os últimos 5 jogos do Vasco tem 10 pontos, né? Então, em 15. Então, assim,
Baita resultado do Vasco aí. E pro Internacional, assim, acho que perde a oportunidade de se alavancar no campeonato, né? Se ganhasse, iria 22, que tudo bem, ganharia só uma posição, só que tendo um jogo a menos, né? Que poderia ganhar até mais, chegar a 25 e brigando mais em cima, né? Mas perdeu a Cara, oportunidade de estar no meio da tabela. o Vasco também deu uma, pode se chamar de sorte de pegar o Inter, assim, com 100 peças bem importantes, assim. Então, não era o Internacional, assim, não era o melhor Internacional nem de perto, assim, nem em campo, nem em questão de nomes. Mas, assim, o Vasco não tem nada a ver com isso e foi lá e fez muito mais do que o que tinha que fazer, do que era esperado de fazer, né? Eu achava que esse jogo ia empatar e, pô, conseguir 3 pontos contra o Inter lá, assim, na volta do Beira-Rio foi muito importante, é muito bom pro Vasco. Não, muita coisa. Vitória Criciúma, mais uma vitória do Vitória, a vitória do Carpini, né? E deu errado no São Paulo, mas parece estar conseguindo recuperar o Vitória, mais uma vitória, e para não falar vitória 500 vezes, eu vou deixar de falar um pouco. Assim, acho que o Carpini tá se mostrando muito um técnico, assim, que a gente já viu várias vezes, né? Com pouco acho que ele vai bem ali, ele consegue fazer, consegue desenrolar. Mas, assim, quando teve muito ali, que foi o São Paulo, né? Não conseguiu produzir bastante. É até estranho, mas a gente já viu acontecer várias vezes. Eu acho que o Carpini tá sendo muito disso aí. O Criciúma até ensaia uma reação ali, mas não deu, né? Excelente 3 pontos pro Vitória aí, num adversário direto aí na briga. A situação do Criciúma para mim ainda é bem tranquila, porque, claro, tá na briga, é óbvio, mas tem 2 jogos a menos e tá a 4 pontos do Corinthians, né? Então, assim, se conseguir, assim, pelo menos 3 pontos Cara, aqui assim, de do jogos, Vasco pra baixo eu não vejo nenhum que eu já cravo, assim, que não vai brigar. Não tem como, cara. sim, sim, não, tá Tá muito muito em cima embolado e, aí. assim, são elencos, de certa forma, fracos, tirando o Fluminense, né, que é um dos melhores aí, desses que estão mal, assim, mas mesmo assim tá em último. Vai perder gente, vai chegar o Thiago Silva, mas o André você já vê um pouco mais distante do elenco, o Arias pediu pra ser negociado, então, assim, todo mundo aí pra baixo do Vasco eu acho que vai brigar aí, talvez não até o final, mas, assim, grande parte do campeonato. Pelo Já menos se, brigaram, já primeiro, brigaram até agora e pelo menos até a metade vai. pelo menos se preocupar, vai e tem que, né? Exatamente. E falando de mais um candidato, o Atlético Goianiense perde para o Atlético Paranaense 2-1, teve um expulso. E do lado do Atlético Paranaense teve uma estabilidade, né, com a saída do Cuca e tal, mas boa vitória para não deixar cair na tabela, né, cara? Não pode dar esse mole de deixar cair, até porque eu acho que o Atlético quer brigar por Libertadores. O Goianiense aí também, mano, pô, que saiu na frente e deixou tomar a virada, assim, não tem como, assim, tipo, time que vai precisar pontuar, que vai ter que brigar, assim, até o final, não pode deixar escapar esses pontos pô, não sei se o Atlético esperava ganhar, né? Tinha que ganhar, mas não sei se esperava. E, assim, pô, sair na frente. O problema, obviamente, foi o expulso, né? Que, assim, determinou muito a virada do Atlético aí, na minha opinião, assim, mas, pô, deixar empatar e virar deve ter sido dose mesmo. E excelente 3 pontos pro Atlético Paranaense. Com certeza, fora de casa. Palmeiras vence mais uma, belo gol do Estevão. O Bahia que faz uma baita campanha, mas que no Allianz Parque não conseguiu manter. E o Palmeiras segue na briga pelo Flamengo, né? Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo. Esses dois últimos jogos aqui são parecidos até no sentido do que falar, porque são dois times que aproveitaram o tropeço do Flamengo para encurtarem a distância de, que era de 4 pontos, não me engano. Não, era de 3, foi para Agora eu um. não lembro. Era de 3 pontos, foi para um. Foi para um, porque encurtou 2 pontos. É. E, e é isso, assim. A briga pelo título vai ser boa. Acredito que tem de ser Acho que tá bem times. desenhado aí, né? Eu acho. É, acho que cada vez mais e não deixaram o Flamengo descolar, né? Tipo, tudo bem, o Flamengo não venceu o jogo dele, mas se eles dão um mole de empatar, o Flamengo seguiria a uma rodada na liderança, né? O que para quem tá atrás é péssimo. Os dois aproveitaram bastante aí o tropeço do Flamengo, né? Assim, tiraram 2 pontos que não esperavam nem fudendo. Muito mais por conta do Flamengo do que por eles mesmos, né, claro. Sim, sim, acho que os dois poderiam até esperar a vitória já, mas não esperava que o Flamengo ia empatar. Vamos dar uma puxadinha na próxima rodada aqui, falar meio por alto só pra gente ver, né? Esses 2 primeiros jogos aqui adiados, não tem por que falar. Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio desesperado e o Cruzeiro empolgado, né?
E aí, o que tu acha? Pô, eu acho que eu não vejo o Grêmio vencendo ainda não. Eu também não, acho que empata. Pode ser. Ou até o Cruzeiro conquistar 3 pontos aí, mas eu não vejo o Grêmio vencendo não. O Cruzeiro tá jogando bola, mano. E o time é bom. Eu também acho. Vasco da Gama e Corinthians, e aí? O Vasco não ganha do tabu do Vasco contra o Corinthians, é inacreditável, né? Assim, eu não sei os números agora, mas assim, todo jogo Vasco Corinthians tem um tabu inacreditável que levantam por aí, não sei quantos anos sem vencer em casa, não sei quantos anos sem vencer. E assim, cara, eu tô um pouquinho animado com o Vasco, assim, eu acho que o Vasco vence do Corinthians. Não custa, difícil, acho que foi a primeira rodada que eu falei que o Vasco vence. Tenho quase certeza que foi a primeira, mas essa eu acho que o Vasco vence do Corinthians. Corinthians Legal. mal, o Vasco tem que aproveitar aí esse momento bom aí. Vai ter alguns desfalques que tiveram contra o Inter voltando, né? O David, o João Vitor também, que estava suspenso. E perdeu o Rojas, mas não vinha sendo titular, né? Tá ganhando espaço agora, ganhando minutos agora, mas eu acho que o Vasco vai conseguir vencer. Com o Corinthians bem desequilibrado aí, né? Bem bagunçado. Espero que vença. Eu fico com o empate. Atlético Paranaense e Bahia. Empate. Acho que eu vou de Atlético. Palmeiras e Goianiense é barbado, né? Sacode. Eu nem acho que é sacode, que eu não acho que é muito característico desse Palmeiras sacudir, mas ganha. Não, mas é baile de bola. Pode ser. Pode ser Criciúma e dois, Fluminense. mas... Que jogo importante pro Fluminense e pro Criciúma também. Eu acho que o Fluminense é essencial, né? E aí? Mano, o Criciúma vence. Cara, Assim, eu parei de acreditar na reação do Fluminense. Eu falei umas 3 rodadas seguidas aqui que ia vencer ou que ia pontuar, eu parei de acreditar. Cara, o jogo ontem, assim, é um show. Tipo assim, nem foi um dos piores do Fluminense, jogos. Mas é um show de horrores mesmo assim. É inacreditável. eu vou acreditar no empate aqui. Não, eu Flamengo acho que o Fluminense não Fortaleza. vence. Não, também. Flamengo Pra mim não vence. Fortaleza, acho que o Flamengo volta a encontrar o caminho da vitória em casa. Acho que vence. Também acho que o Flamengo vence do Fortaleza. Atlético Não Mineiro e vai, São não vai, Paulo. não vai tropeçar 2 vezes seguidas. Eu acho que é improvável. Atlético Mineiro e São Paulo. Cara, tudo para ser um bom jogo aí, né? Acho que 2 bons times aí, mas o Atlético num momento difícil assim, mas eu acho que empata. Acho que eu fecho no empate também. Acho que o Atlético, que não é bom em casa, né? Um dos piores. Acabei de ver aqui. Em casa é péssimo, né? Bizarramente, tem uma vitória só. Mas eu acho que empata. Vitória e Botafogo, para fechar. Botafogo vence. Acho que o Botafogo vence também. Tô um pouco animado aí, de certa forma, com esse time do Botafogo. Assim. É claro que eu não quero que vença, né? Mas acho que infelizmente vai vencer. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí quem acompanhou até aqui. Boa 15ª rodada. Agora estamos indo para a 16ª. Deixa aqui seu comentário aí, o que você achou dessa 15ª rodada. Fala um pouco sobre o teu time aí. E também o que você acha da 16ª aqui, que a gente acertou, que a gente errou. Se alguma coisa muito diferente do que a gente falou vai acontecer. Valeu, obrigado. Tamo junto, rapaziada. Valeu.